Não, dando continuidade, em seguida, passo a palavra ao jornalista Paulo Vanucci. A minha primeira palavra é de saudação a caros amigos, aqui aos meus parceiros de mesa. É um honroso convite estar aqui nesses 15 anos de resistência, de luta, e de estar aqui parte de uma mesa composta por gente aqui dessa qualidade. Também estender essa saudação aos organizadores, além do Hamilton, que preside a nossa mesa, o Wagner Nabuco, que abriu o evento e que já traz aí no seu sobrenome a ascendência abolicionista. Saudar também a Cecília Vieira de Mello, também pessoa que contribui para operar essa parceria de hoje entre Caros Amigos e TVT, uma experiência muito importante, promissora, que em pouco tempo terá um canal aberto de televisão e vai inaugurar ainda este mês uma rádio de grande penetração. A TVT eu saúdo na pessoa aqui da Nelma, minha colega lá e diretora. E também na impossibilidade de fazer uma saudação a tantos rostos amigos aqui, eu quero mencionar pelo menos aqui os companheiros, velhos companheiros Mamberti, Nilmar Miranda, o deputado Simão Pedro, ali atrás, e também minhas jovens amigas Bel Nabuco e a Marina Sapienza, que acabou de sair, amigas que conheço da convivência muito estreita com minhas filhas. Bom, eu tinha preparado a minha fala na linha de que o Brasil que queremos, que eu quero aportar aqui nesta mesa, mosaico, e que cada um agrega, é o Brasil dos direitos humanos. Concretamente falando, podemos dizer o Brasil do famoso PNDH3, o Programa Nacional dos Direitos Humanos 3, que tanta controvérsia produziu, linchamento, o que coloca em xeque um dos temas básicos desse evento e da própria existência da Caros Amigos, que é, como disse o Wagner, o problema da regulação, o problema da democratização desse bem cada vez mais precioso da afirmação democrática, que é o uso, o acesso à proliferação dos meios de comunicação de massa, os novos, promissores, as redes sociais, mas também os já tradicionais, como televisão, rádio, imprensa escrita. E falar dos direitos humanos é evocar a busca da adequada conjugação entre os milenares e sagrados ideais de igualdade e liberdade, que há pouco ainda, na antessala com Beluso, conversávamos sobre isso, situando de maneira qualificada a questão da igualdade e da liberdade, que foram lá estampadas, junto com fraternidade, na Revolução de 1789, mas deram lugar a um século inteiro de revoluções que punham em evidência a tensão entre ambos os elementos. E é como se, naquele século de revoluções, o XIX, nós tivéssemos vivido uma disjunção em que a burguesia revolucionária no século anterior, na oposição à nobreza feudal, ele recusa ao moderno ator emergente, a nova classe trabalhadora, a classe operária, o usufruto daqueles ideais que tinham permitido a ela enclausurar e derrotar o antigo regime.
E nesse choque de um século em que coube ao movimento operário, o movimento operário sindical, numa amálgama de partidos, sindicatos, socialismo, erguer uma peça central, indispensável, ainda não realizada, da conjugação entre igualdade e liberdade pelo tema da própria organização da produção, que os economistas aqui da mesa saberão discutir melhor do que eu. E registrar que, provavelmente, o século XX mostrou que o movimento operário, sindical, socialista, se permitiu, de alguma maneira, pisar na armadilha montada contra ele pela burguesia, que sugeriu uma divisão em que fiquem vocês com os ideais da igualdade e nos deixem o da liberdade de contratação, o da liberdade do trabalho escravo. E é por isso que o experimento socialista do século XX, vigoroso, importantíssimo, de tantas realizações, terminou numa importante, não subestimável derrota. E o século acaba com essa experiência e nós estamos agora plantando o alvorecer de um novo século que começa muito bem no Brasil, começa com uma grande viragem, uma vitória histórica de 2002, das mais importantes de toda a história da classe trabalhadora brasileira. Eu não vim preparado para isso, mas como a Leda, antes de começar a reflexão, já me intimou a responder, eu recolho a luva e, em primeiro lugar, acolho como uma manifestação muito legítima. Eu sou um leitor da Caros Amigos e sei que ela não é uma revista lulista, chapa branca, é muito crítica, é muito dura. Às vezes lemos e sentimos até algum sentimento de não reconhecimento por alguns passos importantes, mas assim mesmo é uma revista que tem um desempenho heróico. Não posso deixar de lembrar também a figura do Sérgio, um dos fundadores, que precisa ser lembrado nessa celebração de 15 anos. Eu só lamento, Leda, no sentido assim de deixar para mais tarde, ou se o debate quiser propor uma análise crítica do governo Lula e Dilma, eu lamento a minha avaliação de que, no fundo, catalogar o governo Lula de neoliberal, tucur, além de ter uma evidente, uma muito clara simplificação, porque elimina contradições e cria um rótulo, me parece que envolve uma avaliação muito generosa do que seja neoliberalismo. O neoliberalismo não incorpora 30 milhões, 40 milhões, e quando se fala, eu quero que o Bolsa Família acabe, acho que provavelmente todos nós quereremos que acabe, com as tais alternativas estruturantes. Agora, não é para a gente simplificar e dizer que ter 30 milhões, 40 milhões de pessoas que passavam fome e que deixaram de passar num curto espaço de tempo caracteriza propriamente um governo neoliberal. Ou o papel mesmo do Estado como indutor, que é massacrado diariamente por essa mídia hegemônica, que é um dos elementos centrais dessa reflexão. De qualquer modo, sabemos muito bem, eu vivi pessoalmente, na carne, na pele, as contradições de um governo do presidencialismo de coalizão, um tema que está presente nas contradições de todos os dias. Agora, na CPI, um dos problemas da CPI é como compõe uma identidade básica entre PT e PMDB, com tantas diferenças. Então, ou temos um outro caminho, que eu, na minha juventude, muitos aqui na mesa, fora da mesa, num certo momento, achamos que era a alternativa de um questionamento rupturista global do sistema e demos consequência e não nos arrependemos. Na opção que fizemos,
Ou acreditamos que neste mundo de 2012 nós não podemos nos mover mais pelas estratégias revolucionárias que foram definidas em outras etapas. Nós precisamos de levar em conta a ideia do chamado Estado ampliado gramsciano, aquele que se abre para a força das classes em choque. Dentro das instituições, nós temos que reconhecer que faltou ao primeiro marxismo uma teoria das instituições. Então carregamos no nosso sangue ainda a visão de o parlamento, ora o parlamento, o judiciário, ora o judiciário. E esse judiciário que está aí dando shows de espetáculo no Supremo com seus ministros é um grande elemento a mostrar a importância de, na consolidação democrática, termos sim políticas institucionais, assimilar a ideia de que as instituições importam. E eu volto aos direitos humanos e ao PNDH3 para dizer que ele marcou um dos momentos importantes do governo Lula, e naquele momento difícil de isolamento, de choque eleitoral, de linchamento pela mídia, eu nunca tive qualquer hesitação no sentido de que esse documento ele será visto em algum momento como um dos importantes legados no governo Lula, porque ele estruturava 6 eixos. O primeiro nós estamos discutindo aqui, que é a interação democrática entre sociedade e Estado. Então, os Estados democráticos eles precisam de ter mesas como esta, falas como a da Leda, revistas como Caros Amigos, que mostrem para os governos os seus erros, os seus equívocos, as suas insuficiências. O segundo eixo era, pela primeira vez no programa de direitos humanos, que a alta comissária da ONU considerou peça exemplar e é o programa que ela manda para todos os países do mundo que se dispõem a construir o seu Programa Nacional de Direitos Humanos. Manda o do Brasil, o PNDH3, porque discutiu desenvolvimento e direitos humanos. Um horror para o ataque conservador que recebeu. Direitos humanos é cuidar de preso, de cadeia. Não é ficar discutindo que tipo de obra, se as populações atingidas por uma hidrelétrica têm direitos ou não, se elas têm que ser incorporadas em toda a discussão anterior, a escolha de modelo. O eixo da universalização, que juntava esses temas como, por exemplo, o tema da diversidade sexual, da parada gay de São Paulo de ontem, da decisão recente do Supremo, por consenso, admitindo a constitucionalidade da união civil entre pessoas do mesmo sexo, um pouco antes, decisões sobre célula-tronco, etc., etc., que são os temas dos direitos também das pessoas com deficiência, dos idosos, criança e adolescente, a ideia de que um menino que comete uma infração, um furto, um roubo, não tem que ser tratado como um inimigo público, ele tem que ser trazido para um organismo que ofereça a ele aquilo que o Estado lhe recusou, que era sistema de proteção, educação, um ambiente em torno familiar, para que ele seguisse na rota de um jovem que estuda, que trabalha, que cria, que cresce. Trabalhamos no tema da segurança pública, porque a questão urbana, já mencionada aqui na mesa, as distorções do crescimento brasileiro leva a essa situação em que São Paulo, por exemplo, nós estamos vivendo nas últimas semanas não apenas um apagão dos transportes, mas um apagão da segurança pública. Você não pode ir mais sossegado para os restaurantes de classe média, em Higienópolis, na Vila Madalena, em que os próprios prédios, redutos tucanos, estão sendo atacados semanalmente, e essa grande imprensa partidarizada não consegue mais esconder isso. O mês de abril teve 42 panes de trem, e o dia 31 de março foi o dia de um levante popular em Franco Morato, em que a população destruiu a estação de trem, Francisco Morato, não suportando mais o problema do atraso, etc. tal. O
PNDH 3 tinha a temática da educação em direitos humanos, que é o único eixo dos direitos humanos em que não correremos atrás do prejuízo, mas sim na escola, desde o conhecimento da educação não cognitiva, nas relações entre crianças, no recreio, construir isso que é parte indispensável da construção democrática, que é o respeito pelo outro, como outro. O respeito que a Leda tem por mim e que eu tenho por ela, pensando diferente sobre o governo Lula. Que isso deveríamos, e muito tempo conseguimos manter no futebol. Estaremos falando de 400 mortos desaparecidos, alguns milhares, 70 mil, 100 mil atingidos? Não. Nós estamos falando de uma refundação do Brasil. É a primeira vez em 5 séculos que esse país se dispõe a fazer oficialmente um exame sobre si mesmo. Porque a história do Brasil e de tantos outros países é recalcar a sua violência passada, e o recalcado volta, é lei de ferro da psicanálise, e volta no racismo de hoje, volta no sentimento anti-indígena de hoje, porque não discutimos a verdadeira história do genocídio indígena, não discutimos a verdadeira história da escravidão, que pautou toda a concepção e a qualidade do valor trabalho no Brasil. Até hoje, prefeitos se levantam em pé de guerra e vaiam a presidente da República, resistindo ao piso nacional do salário de professores. Porque esse país conviveu durante 3 séculos e meio com a ideia de que o trabalho não custa nada. Então, como pagar R$ 1.200 para um professor? As finanças públicas não suportam. Queremos continuar pagando 500, 600, 700, pagar nada. Muito pouco tempo atrás se pagava quase nada para professores. Então, esse não é um país que vai em curso neoliberal. Ele sofre uma inflexão radical que conquista reconhecimento internacional. Não haverá lideranças de esquerda nos países da América Latina que catalogarão o governo Lula como governo neoliberal, porque entendem, inclusive, o seu papel na soberania. A análise econômica, o Beluso ainda fala depois de mim, melhor que eu, pode agregar elementos. E quero dizer que numa discussão da consolidação democrática do daqui para frente, além de ex-ministro, militante político, jornalista, eu sou cientista político dedicado diariamente, semanalmente, ao trabalho de análise de conjuntura, decifração do presente. E Hannah Arendt tem uma passagem bonita falando que o presente é sempre a rápida, o fugaz momento de transição entre o não mais e o não ainda. E o Brasil já tem algum não mais a ostentar. Sobretudo a militância que veio à vida política no ambiente da ditadura e da ditadura do ato 5, em que Ladislau Dalbor sabe a experiência que teve, como a de Dilma, como a de tantos aqui, na tortura, no massacre, na dizimação de uma geração. Nós somos uma geração absolutamente vitoriosa. Nós realizamos uma passagem que ela parecia 20 anos atrás ainda fortemente improvável. Em conversas com Lula, a quem assessoro há 32 anos, quantas vezes nos perguntamos se o nosso papel histórico, como geração, não seria preparar o momento seguinte? E o momento seguinte chega. Ele chega carregado de contradições, de insuficiências, de incompletudes, já bem registradas nas falas. Fiquei muito vivamente impressionado com as colocações de Tânia Bacelar, que eu lembro também de o quanto impactou o próprio Lula quando se conheceram, e o Lula trazia as análises que eu via de Tânia Bacelar. Levarei amanhã à tarde ao Lula o que eu vi aqui hoje sobre os riscos do pré-sal. Me pareceu um alerta importantíssimo, que pode interromper um processo positivo de crescimento diferencial superior do Nordeste em relação à média brasileira.
falávamos da Comissão Nacional do Direito à Memória e à Verdade, o sexto eixo, que gerou toda a controvérsia com meu colega Nelson Jobim, e dele, nesse presidencialismo de colisão, é que partiu toda a articulação do ataque reacionário, que teve como um dos seus grandes expoentes o candidato Serra, que volta à arena política eleitoral agora, numa eleição de daqui a poucos meses. Então, são objetivos que têm de se colocar nesse nível, e com a minha plaquinha de 1 minuto já levantada, eu só quero dizer que a perspectiva do Brasil que queremos é a do país que, em primeiro lugar, reconheça que nós não estamos vivendo uma continuidade neoliberal que começa um pouco antes de Fernando Henrique, tem no período Fernando Henrique o seu apogeu e se arrasta e vai de ponta a ponta com as nuances que Leda apresentou. Nós temos hoje a presidente Dilma fazendo enfrentamento cabal dos bancos na política de juros, e Dom Angélico Bernardino, bispo de 80 anos, sendo visitado pelo Paulo Teixeira, depois de ter sofrido um assalto, em que ele foi, inclusive, espancado, lá em Nova Cachoeirinha, ele mandou pelo Paulo Teixeira um recado: diga para Dilma que eu tenho 80 anos e é a primeira vez que eu vejo um presidente brigar com um banco aqui no Brasil. É um equívoco achar que são mudanças cosméticas. Se fossem mudanças cosméticas, haveria, eu termino com o tema da mídia, o grau de distorção, de abandono do jornalismo que esses grandes veículos realizam hoje, um abandono do jornalismo que eles não sabem, mas se volta contra si mesmos, contra os seus próprios interesses, contra os partidos que buscam apoiar e acobertar, porque deixam de fazer o jornalismo mais capaz de influir em rumos do pensamento, que é aquele jornalismo de padrão New York Times, europeu, que opina, mas com suavidade, com discrição, aparentando sempre objetividade jornalística, e transforma a revista Veja num asqueroso panfleto de ultradireita, que nem a Fox News jamais fez, que é catalogar Antônio Gramsci como terrorista. Quer dizer, é essa a maior revista brasileira num acobertamento dos seus partidos no poder, que é um péssimo desserviço aos próprios partidos. O PSDB hoje é um partido incapaz de sentar numa mesa e reconhecer os seus próprios erros. E os petistas daqui sabemos quantas vezes na nossa vida nós sentamos em mesas para conversar sobre por que estávamos isolados, por que estávamos errando, o que havia com o nosso discurso. A blindagem que a mídia faz do PSDB, etc. tal, gera fenômenos como Demóstenes Torres, que a Veja produziu o tempo todo como arauto da moralidade. Era um súcubo, ele era um serviçal do Carlinhos Cachoeira. É pegar o material e ler e ouvir para ver como era a relação entre... Ainda hoje o Globo faz uma matéria mostrando o trecho em que Carlinhos Cachoeira, pelo celular, comanda a operação de compra do tal imóvel, acabando de uma vez com qualquer possibilidade de subterfúgio no depoimento de Perilo amanhã, conforme a Folha de São Paulo tentou produzir hoje, abrindo-lhe uma página inteira da entrevista de segunda para ele dizer que a questão da residência era uma bobagem. Nas tarefas democráticas sequenciais, a minha avaliação como estudioso de conjuntura, cientista político, é de que não há tarefa mais importante do que mexer na questão da democratização dos meios de comunicação, e termino saudando de novo a caros amigos pelo seu heróico papel. Muito obrigado.